Olá, eu me chamo Eloá Oliveira, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e estou cursando o oitavo período. Nessa apresentação, irei falar sobre as treliças de madeira, suas características e composições. Também estarei apresentando as formas de aplicação no ramo da construção civil, além do seu pré-dimensionamento. Neste assunto, abordaremos a classificação, a estrutura e as propriedades mecânicas da madeira, bem como as classificações, pré-dimensionamento e exemplos de treliça. A madeira é um dos materiais mais antigos a serem usados como componente estrutural. Sua relação resistência-peso apresenta boas características e, além disso, a madeira apresenta características que a tornam um material versátil para diversas áreas, desde a construção civil até a fabricação de produtos industrializados. Porém, por ser um material natural, está sujeito a imperfeições na sua composição, como nós e brocas, por exemplo, e a degradação pelo clima, o que exige que esse material passe por tratamento químico e industrial para que se aumente sua resistência com relação a esses fatores naturais. A madeira, como elemento estrutural, é classificada de duas formas: madeiras duras e madeiras macias. As madeiras duras, popularmente conhecidas como madeiras de lei, são provenientes de árvores frondosas de crescimento lento, como por exemplo as dicotiledôneas, aroeira, carvalho, peroba e ipê, enquanto as madeiras macias são provenientes de árvores de crescimento rápido, e geralmente de árvores coníferas, gimnospermas como pinheiro do Pará, pinheiro bravo e etc. As árvores de madeira macia possuem em sua constituição celular fibras longitudinais com função portante, e também com função de transportar seiva por tensão superficial e capilaridade pelos canais formados pela cadeia de células. Além disso, as fibras dessas árvores possuem extremidades permeáveis, que apresentam perfurações que permitem a passagem de líquidos com facilidade. Por outro lado, as árvores de madeira dura possuem fibras longitudinais fechadas em suas extremidades, o que faz com que a seiva seja transportada por outras células ocas, que permitem a condução da mesma e, por conseguinte, fazem com que as fibras longitudinais tenham somente a função de elemento portante na formação das madeiras. Uma característica comum a todas elas é a presença de anéis internos formados anualmente a partir da distribuição das fibras longitudinais pela madeira, e a sua boa relação peso-resistência é proveniente da presença das células de seção oval ou retangulares. Como qualquer material, seja natural ou não, a madeira também apresenta propriedades mecânicas que podem ser condicionantes para a utilização dela ou não. São alguns deles a anisotropia, a relação com a umidade e a retração. Anisotropia. Devido às características e disposição das células de madeira, o material apresenta três direções principais: longitudinal, radial e tangencial, sendo as duas últimas apresentando características cujas diferenças não apresentam grande diferença no campo prático. Umidade. A umidade da madeira pode afetar suas propriedades de modo geral. É uma propriedade expressa pela seguinte equação: umidade em porcentagem igual a peso inicial da madeira subtraindo-se pelo peso da madeira seca em estufa, dividido por peso da madeira seca multiplicado por 100, admitindo-se como ponto de saturação das fibras de 30%. E retração. A retração ou inchamento provenientes da umidade podem variar em média de 5% a 10% na direção tangencial, direção mais importante nesse quesito, e 0,1% e 0,5% na direção longitudinal, considerando a variação de umidade entre 0% e 30%. A treliça é um elemento estrutural composto por 5 ou mais unidades triangulares formadas por barras que se ligam através de elementos chamados de nós. Em sistemas estruturais de treliças, todos os elementos envolvidos são submetidos a carregamentos axiais normais, ou seja, são submetidos somente a tensões de tração e compressão simples. As treliças de madeira são principalmente usadas na composição de telhados, compondo as chamadas tesouras, em que, em telhados cerâmicos, se apoiam as terças. Também pode ser usada em telhados metálicos, porém, nesses casos não há necessidade do uso de terças. As treliças podem ser classificadas de acordo com a forma em que se desenvolvem no espaço, podendo ser planas ou espaciais. Treliças planas são sistemas treliçados que se desenvolvem sobre um único plano, sendo assim,
só são capazes de resistir a cargas presentes nesse mesmo plano. Essas treliças podem receber diferentes nomes de acordo com o arranjo dos elementos presentes nela. Temos aqui o exemplo de treliças com banzo superiores e inferiores paralelos e treliças com contorno triangular. Treliças espaciais são sistemas em que são associados planos treliçados de madeira a se formarem unidades piramidais, formando um arranjo espacial capaz de vencer grandes vãos com o menor consumo de material. O pré-dimensionamento de estruturas treliçadas é baseado em equações definidas a partir do vão previsto a ser vencido pela treliça, e também com base na forma da estrutura. Por exemplo, para treliças de contorno retangular, tem-se a forma H igual a 0,26 multiplicado por L, onde H é a altura da estrutura treliçada e L é o vão a ser vencido pela estrutura. Para treliças de contorno triangular, temos as alturas definidas pelo tipo de telha a ser apoiada, que é definido pelo fabricante da telha. E em ambos os casos, os módulos são definidos pela fórmula M é igual a 0,66 multiplicado por L, onde M é o comprimento do módulo. Exemplo: para se dimensionar uma treliça triangular de madeira para suportar uma cobertura de telhado cerâmico com um vão de 20 metros, temos H igual a 0,25 multiplicado por 20 dividido por 2, igual a 2,5 metros. M igual a 0,66 multiplicado por 20, que é igual a 2,03 metros. Temos aqui agora alguns exemplos na prática.